Boa noite, amado irmão, amada irmã, saúde e paz. É com alegria que mais uma vez eu peço licença para entrar na sua igreja doméstica, no seu santuário sagrado, que é a sua casa, para que nessa noite nós possamos fazer a partilha da palavra. Nós temos aqui a presença da Estela, que é ministra da palavra aqui na nossa paróquia, que hoje vai partilhar conosco um pouquinho da sua meditação, da sua experiência. Quero convidar você para rezar comigo a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais uma vez, com a sua Bíblia na mão, para que a palavra de Deus possa entrar no seu coração, eu te convido a pegar aí o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Mateus, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Sabendo então o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite. Nessa ocasião, Jesus passou pelas plantações num sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas e comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram a Jesus: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando tiveram fome? Como entraram na casa de Deus e comeram os pães oferecidos a Deus, coisa que nem a ele, nem a seus companheiros era permitido comer, mas somente os sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados no templo os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo, aqui está algo maior que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, amado irmão, amada irmã, nós vamos agora ouvir essa partilha bonita que a Estela, com certeza, trará aos nossos corações. Seja bem-vinda, Estela, Deus te abençoe. Boa noite, Padre. Obrigada por a oportunidade de estar aqui refletindo a palavra de Deus. Boa noite a todos. Eu não estou ouvindo o som, está saindo? Hoje, o texto de São Mateus nos coloca uma reflexão bonita. Nos coloca diante de um embate entre a figura de Jesus e os fariseus, que são chamados especialistas da época. De fato, nós temos que Jesus, de um lado, os fariseus, nós víamos a pessoas que concebiam um Deus estático, um Deus inflexível, que viam a lei, a letra e seguiam a lei pela lei. De outro lado, nós temos um Deus vivo, um Deus da Bíblia, que é a misericórdia, que é o amor. O texto fala aqui que Jesus passava com os seus discípulos num cereado, num campo. De fato, os discípulos estavam com fome.
e eles queriam matar a fome e arrancar as espigas para se alimentar. Como os fariseus, eles queriam testar Jesus a todo momento, e eles eram intelectuais, eles então, para provocar Jesus, testar Jesus, falaram assim com Jesus: você está vendo o que os discípulos estão fazendo? Algo que não é permitido no sábado? Então Jesus, com toda a sua sabedoria, ele tenta desmistificar toda aquela atitude daqueles fariseus com aqueles corações rígidos. Se nós pegarmos lá em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 25, nós vamos ver que a colheita no sábado realmente era proibido. Era proibido fazer a colheita no sábado. Mas era uma colheita que era de grande quantidade, mas em Êxodo, né? Eu confundi, viu, padre? Primeiro, nós vamos pegar Êxodo. Deixa eu ver se eu achar aqui. Em Êxodo, de fato, fala que naquela época não era permitida a colheita. Só que era uma colheita de grande quantidade, né? E tinha outra finalidade. Já em Deuteronômio, os discípulos era permitido a fazer a colheita sim, com uma quantidade menor. Para alimentar era permitido. E se a gente pegar aqui no texto, Jesus ainda fala com os discípulos. Fala assim: vocês não leram o que Davi fez com os seus discípulos? Entraram na casa do meu Deus para alimentar o pão sagrado, coisa que era permitido somente aos sacerdotes. Então, com essa postura, nós podemos observar que Jesus tenta desmistificar aquele coração, aquela atitude dos fariseus. Porque é como se Jesus falasse assim para os fariseus: por que vocês estão pegando com coisas pequeninas, com umas coisas tão simples, pelo fato dos meus discípulos alimentar no dia de sábado? E se nós pegarmos no versículo aqui diante do texto de hoje, nós vamos ver que os sacerdotes também violavam o sábado, nem sentiam-se culpados. E por que vocês, né, Jesus fala com os fariseus, vocês estão julgando os discípulos? Então, irmãozinhos, o que Jesus quer falar para mim, para vocês? Que não é que nós não basta a gente seguir os mandamentos da lei de Deus por seguir. Nós temos que olhar a centralidade desse evangelho, que é a centralidade do amor, do perdão, da misericórdia. Que não basta a gente ser piedoso, ser pessoas devotas, se de fato a gente não ir na necessidade, verificar aquelas circunstâncias que aquele meu irmão está passando, se de fato eu sou uma igreja doméstica dentro da minha casa, vendo todas as necessidades, onde eu posso ali alargar o meu coração, seja no trabalho, seja em qualquer situação. Jesus não está falando para mim e para você que é importante sim que nós seguimos os mandamentos, mas que ele prefere muito mais a misericórdia do que o sacrifício. Porque às vezes, muitos de nós chegamos a até julgar o outro irmão pelo fato de alguma situação que ele passou e que não praticou os mandamentos. Mas aí a gente faz a pergunta, né? Será que
eu entrei realmente na necessidade do meu irmão, eu fui lá, eu conversei com ele, eu entendi qual que é a realidade que ele está passando, eu fiz uma correção fraterna do que julgar, que nós possamos pensar nisso. Para quem fez a leitura de hoje, da liturgia, né, das leituras de hoje, a gente pode perceber que belíssimo é que Jesus, quando a gente pega na primeira leitura de hoje, quando o profeta Isaías, ele é chamado por Deus para falar com Ezequias, que ele teria que correr fazer um mandamento rápido, porque ele ia ter uma doença grave e que ele estava com os dias contados. Quando o profeta fala para Ezequias, irmãos, a oração de Ezequias foi tão fervorosa que ele disse: meu Deus, eu tenho sido tão fiel a você, eu tenho seguido os seus mandamentos, me dê essa graça de poder estar aqui mais, te louvando, te agradecendo. A oração de Ezequias foi tão forte que Jesus teve compaixão e pediu para o profeta falar para Ezequias: fala com Ezequias que eu acrescentarei mais 15 anos na sua vida. O que quer dizer isso, irmãos? Quer falar para mim e para vocês que a nossa intimidade, a nossa oração com Deus, ela é tão forte, que ela deve ser tão forte. Acho que saiu dela. Ela deve ser tão forte a ponto de Deus mudar os nossos desígnios. Vocês já pararam para pensar que quando a gente tem uma intimidade tão grande com Deus na nossa oração, tudo aquilo que a gente faz, seja um trabalho, um serviço, a gente está fazendo de uma que brota do coração para fora, né? E não vivendo a exterioridade das coisas. Não vivendo os mandamentos de uma forma muito supérflua, na superficialidade. Quando a gente entende que Jesus quer falar dessa forma da simbologia dessas espigas, é para que nós possamos entender como que nós estamos vivendo a prática da nossa religião. Será que, de fato, eu estou falando meu Senhor e meu Deus? Ou será que a gente tem uma relação de mercado onde Deus, Ele é o meu empregado, eu sou o patrão de Deus? E quando eu vejo que alguma coisa não está dando certo, aquela graça que eu pedi, aí eu fico tão chateada que eu abandono a Deus. Ou eu vou para uma outra religião, eu vou seguir outros ensinamentos. Eu perco aquela verdadeira unicidade que me foi proposto. Eu largo o barco. E quando nós, que somos fiéis, aqui um exemplo grande na paróquia, e quando de fato a gente não vive verdadeiramente os chamados de que é proposto para nós, às vezes a gente pensa assim: eu não consegui fazer aquilo do meu jeito. Olha, padre, não saiu do meu jeito? Então eu vou sair aqui da paróquia e vou servir a paróquia vizinha, viu? Porque não saiu do jeito que eu queria. Às vezes a gente tem essa relação de mercado com Deus, com as coisas que nos é proposta, e a gente sai daquilo que verdadeiramente deveria ser seguido para seguir a minha cabeça, a minha vontade. E se eu queria assim fazer uma outra analogia que é muito bonito, que nós ouvimos domingo
na parábola das semeaduras. Quando o padre Valcique falou que não importa que caia 100, 70 ou 30 sementes no meu coração, mas que dá fruto, verdadeiramente dá fruto, olha que beleza. A gente está sendo sincero, porque a gente está deixando que verdadeiramente essa semente cai no nosso coração. Aí, quem segue o Padre Joel vai ver que ele jogou nas redes sociais ainda, que de semeadura temos muito, né? Só que o que precisa é de um coração fértil mesmo, que aceita um novo, que aceita tudo que é proposto ao projeto de Deus. Porque um projeto comum, seja da paróquia, seja de todos nós em unidade, não é um projeto só, por exemplo, do Padre Joel, é de todos nós fiéis. Então, se a gente pegar, seguindo as liturgias de domingo dessa semana e com o evangelho de hoje, a gente pode parar para pensar que cada dia Deus quer nos mostrar que verdadeiramente a nossa disponibilidade, a nossa fidelidade a qualquer serviço que nós façamos, que ela tem que brotar do nosso coração através de um sim sincero. E não viver a lei, na letra da lei, pela lei, viver a observância da lei conforme a construção de que eu faço dos mandamentos da lei de Deus, que é uma coisa muito séria. Então, para finalizar um pouco dessa reflexão, eu queria falar um pouquinho da passagem, de um trecho que me comoveu muito, sabe, padre? Na hora que eu li um pouco do Santo Hilário. Santo Hilário compara o evangelho de hoje como Jesus passando, né, com os discípulos naquele seriado, naquele campo, Jesus sendo a encarnação. E as espigas ali arrancadas, elas representam almas humanas que verdadeiramente aceitam o evangelho de Deus. Quanta coisa bonita que a nossa paróquia, através do nosso pároco, vem trazendo de reflexões para nós. Quantos de nós estamos tocados verdadeiramente com as reflexões que o nosso pároco coloca a cada dia? Isso é muito importante para mim, para todos nós, para que nós possamos entender que não é só nesse momento da pandemia que a gente tem que estar tendo essa intimidade com a palavra. Quando a gente entender que essa intimidade tem que ser no dia a dia. Porque, de fato, eu tenho que falar o meu Senhor e meu Deus em todos os momentos. E o que me provocou muito nessas duas leituras e no Evangelho é que, comparando com a atualidade, essa pandemia veio nos mostrar que todos nós, seja ricos e pobres, todos nós estamos no mesmo patamar de igualdade. Todos nós estamos morrendo do mesmo vírus. Esse vírus veio nos falar das nossas fragilidades, que nós estamos todos nas mesmas condições. É claro que aquele que está à margem da sociedade, que está à margem de nós mesmos, que está na invisibilidade da sociedade, que são os nossos irmãos em situação de rua, são vários, seja o grupo LGBT, seja qualquer um que estão nessa realidade, que são invisíveis. Agora, nessa pandemia, eles passaram a ser visíveis. Oxalá, Padre, que Deus ajude que tantas pessoas que estão fazendo essa caridade, que estão fazendo tanta coisa bonita, possa continuar proporcionando essa extensão do amor após pandemia. Pós-pandemia também.
Porque o texto, a centralidade do evangelho de hoje, quer falar para mim e para você que esse texto de hoje, gente, vem falar do amor, da misericórdia, do perdão. Porque somente dá a misericórdia, o perdão para o outro, quem consegue perdoar, quem consegue amar. Porque quem não consegue nunca vai entrar, nunca vai alargar o coração para acolher o outro. Que nós possamos pedir ao nosso Deus, assim como tocou o coração de Ezequias, que comoveu a Deus com sua oração, que Ele possa nos ajudar a entender o chamado dele na nossa vida, na nossa missão, no nosso projeto de vida, de disponibilidade, de serviço e de entrega. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos viver a superficialidade da lei, de tudo que nós fazermos, e nunca vamos entender verdadeiramente o que é proposto para o reino de Deus. Que tudo que nós fizermos na entrega, por amor e pela misericórdia, Deus sempre vai ouvir as nossas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pois bem, querido irmão, querida irmã, diante dessa reflexão tão bonita, tão rica de detalhes, de conhecimento, nós queremos então voltar o nosso coração a Deus. É muito importante para nós este caminho que a Estela colocou. E é o que eu venho falando também desde o princípio da minha ordenação, quando eu comecei a minha vida sacerdotal. Também coloquei um pouquinho disso na celebração de ontem. Não basta simplesmente estar na igreja, ser batizado, saber os mandamentos de cor, como disse belíssimamente a Estela. Nós precisamos ir além, ir no sentido. Havia um programa de televisão, se eu não me engano, quem é da minha idade aí, a Estela não, porque a Estela, quando nasceu, nem televisão existia, né? Mas acho que era o Vivo Gordo, dizia assim, acho que era um frei com um padre, acho que irmão Carmelo, uma coisa assim, que dizia, tudo tem que ser nos mínimos detalhes. Né? A gente tem que aprender a ler as entrelinhas. Deus não quer o sacrifício, Ele quer a misericórdia. Às vezes nós cristãos deixamos de ajudar as pessoas, como a Estela colocou nas entrelinhas belíssimamente, porque eles não obedecem à lei, porque eles estão no pecado, porque eles fazem coisas que Deus abomina. Mas uma coisa é certa, o pecado por nós deve ser condenado, o pecador deve ser amado. Aqui está a misericórdia, não o sacrifício. E ela pontuou isso de uma forma tão bonita. Nós não seremos salvos porque sabemos de cor os mandamentos. Nós não seremos salvos porque fomos batizados. Nós não seremos salvos porque participamos da igreja. Nós não seremos salvos porque somente uma coisa, o amor. Isso ela pontuou belíssimamente. No último dia, nós seremos julgados somente pelo amor. E a prova final já vai ser essa pergunta: quanto você amou? Que Deus nos dê essa graça e essa bênção, para que a gente possa amar. Dizer que verdadeiramente Jesus Cristo é o meu Senhor, é entrar nessa dinâmica do amor. Do amor, como diria Santo Agostinho, sem medidas. Amar como Jesus amou. Quero convidar você agora para curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós queremos rezar com você. Senhor Jesus, nesta noite nós elevamos o nosso coração a Ti. Sabemos que sois o Deus único e verdadeiro.
Sois o amor do Pai, encarnado na história humana, assumindo a nossa carne, para nos revelar a grandeza deste amor que não quer a nossa condenação, mas a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a profundidade deste texto, para que nós não sejamos legalistas no cumprimento da lei, dos mandamentos, entre aspas, ao pé da letra, mas possamos ir além, no sentido libertador, transformador e curador da vossa lei. Ajuda-nos, Senhor, a ter sempre diante de nós a misericórdia, sermos misericordiosos, como o Senhor é misericordioso. Não permita que sejamos homens e mulheres de condenação, homens e mulheres que apontem o erro alheio, mas ajuda-nos a usar de misericórdia, porque também nós precisaremos dessa misericórdia. Que o Teu Espírito Santo grave em nossos corações e cele essa palavra em nossas vidas. É o que pedimos, Senhor, em Teu nome, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Quero agradecer, Estela, a sua presença, a sua partilha. Quero agradecer o dom da sua vida na nossa paróquia. E vou fazer uma propaganda. Eu gosto muito de falar de programas de televisão, né? Que eu já assisti, né? A Estela me pediu aqui, antes de começar, que eu pudesse fazer o quadro Namoro na Live. Né? Não é namoro na TV, é namoro na live. Isso mesmo. Ela está disponível.com. Vou né? confete cair. Né? É uma alegria a gente brincar. Então, Estela, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Lembrando a vocês que amanhã nós vamos fazer uma sala virtual, um bate-papo para partilha do nosso seminário de vida no Espírito. Na minha página do Facebook eu vou partilhar o link. Você entra no link lá amanhã à noite, 7h30, para que a gente possa fazer essa partilha tão bonita do nosso seminário, que está sendo muito proveitoso. Pelo menos eu tenho recebido muito retorno bonito aí, tá bom? Quero te desejar uma boa noite, obrigado, e que nós vamos nos despedindo nessa certeza de que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da nossa história, da nossa vida, e de fato Ele será o nosso Senhor quando nós deixarmos de sermos legalistas para sermos misericordiosos. Beijo do padre mais lindo da Paróquia São Geraldo e da Estela. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da